Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo da EBD, da Quarta Igreja Batista em Conceição de Macabu. Vamos dar início ao estudo, que tem como tema Trabalhar e Vigiar, lendo o capítulo 4 do livro de Neemias. Versículo 1 diz assim: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou irado, furioso, e começou a zombar, a difamar os judeus, na companhia dos seus comparsas e do exército de Samaria. Ele bravejou: o que esses pobres ou esses fracos judeus estão fazendo? Os coitados acreditam que vão conseguir, da noite para o dia, restaurar tudo e deixar como antes? Será que vão levantar as pedras do nada? Tobias, o amonita, que concordava com ele, acrescentou: isso mesmo. O que eles pensam que estão construindo? É só uma raposa subir no muro que ele desmorona. Queridos, aqui o capítulo 4 começa mostrando uma afronta a um trabalho, trabalhar e vigiar. O povo de Deus os judeus estão juntamente com Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. A construção de muros era algo comum no mundo antigo, para proteger as cidades. As cidades se sentiam fortificadas, os países, quando tinham seus muros construídos. E ninguém de fora conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro, a não ser que houvesse brechas, vazados, buracos no muro. Mas, graças a Deus, o muro naquele tempo, ele foi bem construído, a ponto de não ficar nenhuma brecha. Os servos do Senhor se levantaram para trabalhar, animados, por Neemias, encorajados por Neemias. Eles eram homens que não estavam acostumados àquele trabalho, braçal, mas o Senhor deu a eles condições, coragem para estarem à frente, trabalhando naquela construção. E quando esse homem chamado Sambalate e seus comparsas, como Tobias, souberam que um muro estava sendo construído, eles ficaram irados, possuídos, endemoniados. Seria como falaríamos hoje, para o nosso tempo. Eles não ficaram satisfeitos de ver a união, de ver a obra acontecendo. Eles não ficaram satisfeitos de ver todas aquelas pessoas ali sendo bem-sucedidas nos seus ministérios, nos seus trabalhos para o reino de Deus. Surgiu no coração daquele homem algo comum ainda hoje no coração de muitos homens, chamado inveja, despeito, desprezo, desconfiança, insatisfação. Tudo isso foi surgindo e aquele homem se encheu de ira. Ele tinha praticamente certeza que aqueles homens ali, Neemias, não ia chegar a lugar nenhum. Sabe por quê, queridos? Porque as pedras de Jerusalém, que tinham sido queimadas no tempo que a Babilônia levou o povo a cativo e tudo aconteceu, o muro veio abaixo. Essas pedras que foram usadas na construção eram pedras calcárias. Então, essas pedras calcárias, elas não tinham durabilidade quando eram aquecidas. Então, elas foram aquecidas, elas foram queimadas. As pedras dos antigos muros eram, portanto, quase poeiras. Elas tinham virado poeiras, eram inúteis para os novos muros. Só que Deus estava naquele negócio. Os homens, eles de fora, eles olhavam o que estava no exterior. Mas Deus olha o que está aqui, E Deus capacita qualquer um para a obra dele quando o coração dessa pessoa está totalmente firmada em Deus. Quando o coração desse homem ou dessa mulher
está firmado, está totalmente no Senhor, a obra de Deus, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. O texto diz que eles ridicularizaram, chamaram os judeus de fracos, debocharam dos judeus, falaram que até uma raposinha derrubaria aqueles muros. O que esse homem, que tem um nomezinho diferente, né? Sanbalate, ele quis trabalhar no psicológico de Neemias e no psicológico de todos que estavam com ele, chamando eles de fracos e mostrando a condição de trabalho. Não tinha gente para trabalhar qualificada, as pedras já estavam podres, eram poeiras, então, né, olhando o natural, era praticamente impossível tudo acontecer. Só que Neemias, ele estava ali focado em Deus. Ele não perdeu a direção. Ele sempre falava, não temas. E ele encorajava o povo a ficar firme no propósito para qual Deus tinha chamado cada um. Então, ele se levanta, quando ele ouve a zombaria, ele ora a Deus, porque Neemias entendeu que o deboche, o desprezo deles, não era para ele, porque a obra não era dele, era a obra do Senhor. Queridos, isso deixa um grande ensinamento para nós que somos servos do Senhor. Todos nós que somos servos de Deus, um dia fomos zombados e seremos zombados. Quando nós estivermos à frente de trabalho, quando nós estivermos prosperando no trabalho, alguém sempre vai ter um Sanbalate junto com mais alguns para dizer, vocês são fracos? Olha para ir para o serviço é grande, porque o muro era grande, não era um murinho como a gente vê hoje os nossos muros, os muros tinha mais de metros de largura, um bom muro. Dava para se construir até casas em cima dos muros, então o trabalho era grande. A mão de obra era simples, eles não tinham lá engenheiros, arquitetos, né, renomados, eram homens simples. Mas eles não sabiam que ali tinha um propósito de Deus. E quem sabia disso? Neemias sabia. Ele ora a Deus. Ele joga de volta toda a palavra de desprezo e fala, Senhor, que eles sejam desprezados, que envergonhados sejam os meus inimigos. É o que Neemias falou, em oração, clamando a Deus. Ele não lutou com a força dele, ele lutou no mundo espiritual, pedindo a Deus que Deus trouxesse a vergonha para aqueles que estavam querendo que ele fosse envergonhado. Envergonhados e confundidos sejam todos os meus inimigos. E foi assim que aconteceu na vida daqueles homens. O muro, a construção do muro continuou, sabe? A construção continuou, diz aqui, no versículo 5. No versículo 6. Continuamos a restaurar os muros, e em pouco tempo ele foi fechado até a metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado para trabalhar. Neemias, ele motivou o povo a trabalhar, a acreditar no potencial deles. Um bom líder faz isso. O bom líder, ele vê o potencial no outro e ele não inveja, ele motiva, você é capaz, você consegue, você tem dom. O bom líder, ele consegue ver o talento no outro, mesmo sem o outro conseguir ver que tem talento, e motiva para que ele avance, para que ele construa, para que ele vá. Queridos, o muro, ele foi construído, chegou até, nessa primeira parte, até a metade, e isso continuou irando, deixando Sanbalate muito chateado, muito aborrecido. Quando Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas souberam que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava indo bem e que as brechas do muro estavam todas tapadas, quer dizer, nem as brechinhas estavam abertas, não tinha. Então,
ele ficou de novo irado. Eles se uniram e resolveram atacar Jerusalém com a intenção de provocar caos. Mas nós reagimos orando ao nosso Deus e pondo guardas de dia e de noite. Quando Sambalate e seus comparsas todos, inimigos dos judeus, souberam que o muro estava pela metade e eles não tinham como ter acesso a Jerusalém, ao povo, às coisas de Deus, nem por uma brechinha, ele ficou muito revoltado. Sabe, os inimigos de Deus, ele nunca se levanta sozinho, não. Ele se levanta em grupo, ele se levanta em equipe, para tentar atingir a um povo que é abençoado. Os inimigos de Deus, ele não se levanta, o inimigo de Deus, ele não se levanta sozinho. Ele usa pessoas, ele usa pessoas comuns, ele usa pessoas poderosas, ele usa homens, ele usa mulheres, ele usa jovens, ele usa quem ele quiser, para poder tentar destruir um ministério, para tentar destruir um trabalho que é feito com amor, para tentar destruir um trabalho que é feito para a glória, para o nome de Deus. E foi o que esse homem, ele tentou fazer. Ele tentou destruir e acabar com tudo. Quando ele soube que já estava pela metade, quer dizer, ele não conseguiu destruir com as palavras, ele não conseguiu destruir com a zombaria, ele não conseguiu destruir mostrando as dificuldades que eram grandes para Neemias. Ele mostrou tudo isso, com deboches, com ironias, falou, vocês não vão conseguir mesmo, sozinhos, só vocês, com esse equipamento aí, com essa mão de obra aí, vocês não vão conseguir. Mas quando ele viu que o trabalho estava mesmo aos olhos deles, né, com tudo o contrário, dando certo, eles ficaram revoltados ainda mais e falaram, nós vamos matá-los. Só que Deus é bom, Deus traz luz para as sombras, né? E Deus fez com que Neemias ficasse sabendo. E Neemias, mais uma vez, ele diz, oramos a Deus, ele monta a estratégia. Vamos orar e vamos colocar vigias de dia e de noite. E outra estratégia de Neemias foi colocar as famílias. Cada família vai vigiar o seu muro que está à frente. Vai ter famílias vigiando, vai ter gente do lado de fora, vai ter gente trabalhando e vai ter gente armado, orando, buscando. Isso é o armado de hoje, buscando a Deus para que os muros sejam totalmente edificados. Queridos, hoje nós continuamos. Enquanto nós somos servos de Deus, nós estamos aqui envolvidos na obra de Deus, nos ministérios do Senhor. Então, os ataques dos Sambalates da vida sempre vai acontecer. Se o trabalho estiver bom, eles vão se levantar. Se o trabalho está iniciando, os Sambalates vão se levantar. Porque sempre vai existir a inveja, sempre vai existir o ataque do inimigo para tentar ferir a igreja. Sempre vai existir o inimigo no seu potencial de roubar, de querer matar, de querer destruir. Isso sempre vai existir. Mas nós não podemos deixar que saia da nossa mente quem nós somos. Nós somos igreja do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós somos amados do Senhor, nós somos cuidados, um jardim regado pelo Senhor, tratados pelo Senhor. E esse Deus é o Deus quem nos motiva. Quem nos motiva. Esse Deus, ele também vai fazer com que a obra que ele começou na nossa vida termine. Por mais que muitos Sambalates se levantem, um momento que o propósito, melhor falando, que Deus tem para a vida da igreja, que Deus tem para a vida de cada um em particular, vai se cumprir. Vai se cumprir. Sambalate, ele não se levantou contra as pessoas no mundo espiritual, ele se levanta contra o próprio Deus. E Deus deu sabedoria para as pessoas, para que o plano dele, a vontade dele, se cumprisse. E Neemias agora ele vem com estratégias. A primeira estratégia que a gente sempre vê na história de Neemias é oração.
Oração. Igreja, como que vai a nossa vida de oração? Se queremos vencer os sambalates da vida, nós precisamos orar. Nós precisamos também ter pessoas para nos ajudar no trabalho do reino de Deus. Essas pessoas podem ser membros da nossa família, podem ser amigos da fé, irmãos mais chegados, irmãos da fé que são mais chegados às vezes que irmãos de sangue. Nós precisamos, como Neemias, não só trabalhar, mas vigiar, observar o terreno, observar o que está acontecendo à nossa volta e, principalmente, estar atento à vontade de Deus para a nossa vida. Seguir os propósitos de Deus, aquilo que Deus fala aos nossos corações em cada tempo da nossa vida. Foi isso que Neemias fez. Ele colocou os guardas, eles não tomavam nem banho praticamente, eles dormiam e acordavam. Eles trabalhavam, houve um momento que eles cansaram, sim, mas Deus trouxe outros, Deus trouxe o renovo, Deus trouxe estratégia para que eles não ficassem tão cansados. Cada um construa, cuide do muro que está em frente às suas casas, para que vocês não fiquem tão cansados de carregar todas as coisas. Queridos, Neemias foi um homem que teve uma visão de liderança extraordinária. Ele soube liderar, ele soube motivar, ele soube observar os trabalhadores, ele soube refazer das cinzas muros que estavam completamente derribados. Muros que aos olhos humanos não tinha mais condições de serem refeitos, reusados, mas Deus deu para ele a estratégia correta, no tempo correto. Então, irmãos, como aplicação para nossas vidas, qual é o muro que Deus deu para você construir no tempo de hoje? São seus estudos? É um novo emprego? É o cuidado com a família? O que Deus está falando? Construa um muro para proteger. Construa, não deixa de construir esse muro. O que Deus está falando para você agora, nesse momento? Olha, não pare, vocês estão cansados, mas continue, não desanimem. O muro precisa chegar até o final. O que nós podemos aprender é que realmente sempre vai haver alguém para tentar desanimar. Mesmo quando tudo estiver tudo bem, tudo bom, vai chegar alguém para tentar desanimar. Se você estiver enfraquecido, já esmorecido, vai chegar alguém para tentar desanimar. Mas Deus também sempre vai levantar um motivador. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você pode ter certeza, você não vai ficar desanimado. Você não vai ficar prostrado, porque Deus, Ele é a nossa motivação. Neemias, ele fala, como um grande líder, né? Ele fala para aquele povo assim, ó, não fiquem com medo deles. Não fiquem com medo deles. Atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor de seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Nossos inimigos descobriram que sabíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado sua estratégia. Irmãos, eu tenho aprendido, e sei que também os irmãos já sabem disso e têm aprendido, que quem nos justifica é Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem dá a última resposta. E se Deus nos chama para uma obra, se Deus nos chama para viver um propósito, se Deus nos chama para construir muros neste tempo, nós temos de confiar no Senhor. Não desanimem, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de acreditar que Ele vai nos dar ou vai te dar a vitória. Não deixe de acreditar no potencial que há dentro da sua melhor equipe, que é a sua família. A família. Depois eu peço que vocês leiam a lição, porque a lição foca até mais nessa questão da família, da importância do cuidado com a família nesse tempo. E isso é algo que a gente ouve sempre, né? E a gente anuncia isso sempre.
o cuidado com a família e quão importante foi a família para esse tempo de construção de muros. Quem está construindo um muro aí na sua casa? Muro de crescimento. A família precisa abençoar, precisa crescer junto, precisa apoiar, precisa vigiar, precisa orar, precisa interceder, precisa botar a mão na massa, às vezes até ajudar a bancar o estudo. É a família. Quem está aí construindo um muro de fortalecimento espiritual? Essa pessoa precisa de ajuda, ela não pode vigiar sozinha, às vezes é preciso trocar. Hoje, olha, intercede você comigo, hoje eu estou meio desanimado, ora você por mim. Nós precisamos ser sempre uma equipe quanto família, sempre uma equipe, e não sermos e não nos portarmos como Sambalate, que foi o desanimador, alguém desprezível e que desprezava algo que Deus já tinha abençoado, algo que Deus estava à frente. Então, queridos, que Deus nos abençoe com muita sabedoria, né? Com muito temor a Ele, temor aos propósitos dEle, né? Para a igreja dEle em todo o tempo, a igreja individual, independente, a igreja triunfal, a igreja que vai um dia morar nos céus. Então, que Deus continue abençoando a quarta igreja, em tudo que fizer, em tudo que colocar suas mãos. Esse é o desejo no meu coração.